eu fazer uma retificação aqui. Na verdade, são 4 mulheres hiperativas. Nós vamos falar de graus, porque a Graça Razeira, no livro Hiperatividade Eficaz, do qual nós temos inclusive a capa, podemos mostrar depois, ela traz a experiência pessoal e profissional para a hiperatividade eficaz. Ela que é autora também, né, do livro As Ondas. Ela tem um estudo do tempo no romance de Virginia Woolf. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação e especialização em terapias cognitivas, pelo Instituto Paranaense de Terapias Cognitivas. E eu ficaria aqui para falar desse currículo o tempo todo. Deixa eu avançar e falar um pouquinho com as minhas colegas aqui, principalmente agradecer vocês, tá? Porque a gente sabe, né, a Roberta, todos os dias aqui no DC Notícias, pode estar sujeita a vir uma série de perguntas para ela, assumindo essa hiperatividade. A Paty também durante muito tempo à frente ali do Caminhos do Oeste, com reportagens e tudo, e agora um pouco mais dos bastidores. Hiperativas que foram diagnosticadas de forma tardia, Graça. Vamos ouvir um pouquinho delas? Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada, Maria. Quando foi esse diagnóstico, Paty? Eu tive o diagnóstico feito pelo médico no ano passado. Até então, como era essa convivência sem saber da hiperatividade? Como era o teu comportamento? Bom, eu achava que todas as pessoas eram assim como eu, né? E Assim que como? era difícil. Muitas vezes distraída, estabanada, sempre eu entro num lugar, eu derrubo as coisas, eu vou quebrando, esqueço tudo muito fácil. Por exemplo, eu peguei um documento para guardar e aí depois meu marido ou alguém em casa pede, onde está aquele documento? Eu nunca consigo falar, está em tal lugar, em tal gaveta. Eu preciso buscar e procurar, porque me falta, acredito, né, organização justamente por isso, porque eu perco o foco, perco a atenção e me distraio muito fácil. Ao longo da sua vida sempre foi assim? Sempre foi assim. Roberta? Também, tudo que ela falou eu também tenho, mais um pouco, na verdade. O que é esse mais pouco? Não, porque quando era criança eu era muito desatenta, estabanada também, vivia roxa, com a perna roxa e tal. Mas era o extremo, né? Então a minha mãe tinha medo de eu sair sozinha na rua, quando eu, tipo, uns 13 anos, que eu já podia sair sozinha, porque eu não sabia para que lado eu ia. Eu entrava numa loja e não sabia se eu estava vindo da direita ou se estava vindo da esquerda. Então era aquela atenção muito predominante. Mas assim, de hiperatividade era mais pensativa e tal. Daí quando eu cresci, daí da adolescência até agora, a vida adulta, daí eu comecei a perceber que era, tipo, eu sou muito expansiva. Eu falo às vezes coisas sem pensar e tal. E isso que ela falou também, de esquecer e tal. Mas escuta, você fica numa bancada de um jornal ali quase que meia hora? Meia hora. Não, E aí? exatamente, tem que ter um certo... E aí junta a ansiedade de ter ficado? Sim, mas daí eu levo numa boa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e tal. Agora, se não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não consigo ficar sentada. E aí, Graça, mas então assim, a gente percebe no comportamento das duas, né? Eu vejo a Roberta, a gente não vai taxar aqui ninguém, um pouco mais ativa do que a Paty, né? Isso acontece com a hiperativa, com a mulher Há um hiperativa? espectro muito grande e há 3 subtipos, predominantemente desatento, que é a característica, né? O subtipo hiperativo, que é a hiperatividade mesmo, e o terceiro tipo, que é o impulsivo, que é o que age sem pensar, que não tem paciência. Geralmente, ele está ali com a superdotação, ele não tem um problema de desatenção, ele tem um processo de rapidez, de taquipsiquismo, de pensar mais rápido e mais informações ao mesmo tempo. Você também descobriu a hiperatividade, só lembrando? Eu descobri aos 19 anos. 19. Mas só que isso foi em 91, 92 e nem se falava sobre isso, né? E minha vida mudou completamente, porque eu não sabia o que era, né? E é por isso que saiu o meu livro. Mas a proposta aqui, voltando à questão, o ponto em comum entre ambas é a desatenção e como que essa atenção é distribuída. Mas quando elas entram no hiperfoco, elas rendem, né? Quando está motivada, elas rendem. O duro é ter o hiperfoco para tarefas que não são agradáveis. Então, as pessoas normalmente elas têm uma normoatenção, uma atenção que oscila e consegue fazer as coisas. Mas para o hiperativo conseguir parar e focar num estímulo só, ele tem que estar muito motivado. Mas aí ele não faz mais nada. Bom, então qual é o estrago, meninas, da desmotivação, então? O que acontece quando a gente não chega nisso que a Graça falou? Quando você não está motivada para determinada tarefa? Geralmente eu não termino. A procrastinação é muito comum. Exatamente. Aí pode ser que muitas estejam convivendo com a procrastinação sem saber, porque são imperativas e não entendendo. Porque muita gente reclama, não, eu procrastino. Tá? Aí pode estar uma avaliação para você começar a pôr no papel. E aí você perguntou nos bastidores sobre a questão da influência da comunicação, né?
Ernest Hemingway, ele tinha um perfil hiperativo bem predominante. E no mundo da comunicação, você trabalha muito bem sob pressão. São as notícias, são as informações rápidas. Você tem que ter não é o acaso, esse então, expediente. Não. Que as levou Nas para o jornalismo. artes, há muitas pessoas com perfil hiperativo. Na comunicação também. Tudo que seja mais ágil. Até porque é o que a sociedade pede, né? A questão do hipertexto. Você está num estímulo e está no outro, e está no outro. E quando está muito motivado, aí entra no hiperfoco. Bom. A minha crítica que eu faço, não há um déficit de atenção. Há, na realidade, uma má distribuição da atenção. Porque se fosse um déficit de atenção, não entraria no hiperfoco. Essa é a questão. O duro é você aprender como que é o sintoma em você, como que é a sua rotina, o teu estilo de vida e conseguir canalizar essa força. Por isso que eu não chamo de hiperatividade pura e simplesmente, eu chamo de hiperatividade eficaz. Porque você faz uso de todos os atributos que elas te favorece a fazer algo melhor do que outros. É porque não tem cura, mas tem controle. Agora, por exemplo, se uma pessoa, quando ela faz uma atividade física, ela consegue baixar a ansiedade, estresse, todos esses sintomas. No caso do adulto hiperativo, se ele não faz atividade física, essa hiperatividade residual é muito mais difícil de controlar. Então, há uma disciplina que você precisa adotar na sua vida. E, ao contrário do que se pensa, que é muito difícil falar hoje em disciplina, né? Isso é um tabu, falar hoje em disciplina. A pessoa, ao invés de perder tempo, ela ganha tempo para fazer o que gosta. Sim, com Aí certeza. é que está o pulo do gato, entende? Então, nesse período, entre tudo aquilo que vocês ouviram que a Graça falou, vocês estão nessa linha já? Ou antes? Vocês não? Pela cara não, da... eu tô tentando, né? Tá verdade. tentando? Tô tentando, até agora. Quer mas dizer que tá mais ou menos, né? Tá tentando. E o que ter um te certo- leva para esse caminho, Roberta? Não, exatamente o que me atrapalha, porque a partir do momento que você tem vamos dizer assim, um problema, né, que não seria um problema, mas pode te atrapalhar na sua vida pessoal, profissional, você começa a querer mudar, né? Te atrapalhou? Pessoal já atrapalhou muito. Em que sentido? Em relacionamento. Já atrapalhou muito, acha que eu sou O conflito- distraída e tal. O conflito está onde? Em comportamentos que as pessoas não consideram, não acreditam que sejam normais? Não, às vezes você não presta atenção em determinada atitude que a pessoa que está com você quer que você preste, você não presta atenção. Na verdade, você não está sendo egoísta, entendeu? Você realmente não prestou atenção. Você não entendeu, Explicar, né? exatamente, se você explicar isso para a pessoa é complicado. Eu consegui chegar no diagnóstico por conta disso. Eu ouvia muitas vezes, principalmente as meninas, né, as minhas filhas falavam, e eu sempre tinha que perguntar de novo, o quê? O quê? Tipo, a pessoa falava comigo, eu falava, o quê? Aí o que eu fiz? Eu fui na otorrino porque eu achei que eu tava com problema de audição. Agora, depois de adulta. Aí eu fui, daí fiz todos os exames, daí ela falou assim, não, vamos fazer audiometria, isso, fiz tudo. E daí tava tudo perfeito, tava tudo normal. Daí ela falou assim, você já ouviu falar em transtorno de déficit de atenção? Daí eu falei, não, e aí, o que que é? Aí ela me explicou, e aí ela me encaminhou pro médico e falou assim, procura, conversa, vamos ver, né, vamos investigar. E aí que eu procurei o médico, fiz todos os exames e realmente daí ele diagnosticou o transtorno do déficit de atenção. Com menos H do que o TDA, né? Menos hiperatividade. Que ele falou que no caso de mulheres adultas, quando é comum até, né? Que não sejam tão agitados. O agitado, assim, da Roberta é mais comum nos meninos, eu acho. O meu foi ao contrário. O meu na infância eu era muito pensativa, pensava muito, era muito calma. E aí na adolescência seguinte que eu fiquei meio louquinha, assim. Você já passou eu mesmo já me rotulo, acima né? do 120. 220 na tomada. 220 volts. Como que é isso, Graça? Até porque a gente precisa orientar, nossa proposta hoje, nessa exposição, nessa forma de conversação, é orientar quem está em casa. Quem está se espelhando no exemplo das meninas, porque são exemplos muito comuns, o cotidiano está recheado deles. Há um processo que eles dizem que é tipo uma hiperatividade tardia que acontece. Não há vários estudos. Hoje o que é publicado em termos de pesquisa, um pesquisador só não dá conta de pesquisar. Eu estudo isso há 20 anos e não dou conta, porque a produção hoje é muito grande. Tem a ver com a questão social e tem a ver também com o comportamento, com a questão hormonal. Geralmente os meninos são mais ativos na infância, até porque a sociedade estimula mais o menino, né? E aí ele acalma na adolescência. E com a menina acontece o contrário. Ela é mais introvertida, estressores internos e questões distratores internos. E aí na adolescência que eclode, né?
E se a gente for observar, já que é um programa feminino, a mulher, ela tem uma atenção multifocal. O cérebro da mulher foi preparado para ela ter a atenção dividida em vários estímulos, né? Muito mais do que o homem, que tem uma atenção serial, é uma coisa de cada vez. A mulher são várias coisas ao mesmo tempo. E ela é muito solicitada em vários ambientes, né? No papel de mãe, de esposa. Aí a gente entra com toda a história da mulher na sociedade patriarcal e você vê que ela é muito mais cobrada, né? E isso também é um processo de internalização das regras. E no meu livro eu falo da mulher hiperativa, dona de casa hiperativa. Faz tudo. E ela não entende como que ela consegue, como que outras mulheres têm até mais atribuições e conseguem dar conta, e ela parece que está sempre morrendo na praia. Né? Essa sensação de acordar gênio e dormir se sentindo assim a pior pessoa da espécie, né? Porque você tem talentos e você consegue fazer coisas difíceis, mas as coisas fáceis do cotidiano você simplesmente se perde. Então, a falha está no processo das funções executivas do cérebro, principalmente na área que é a divisão de tempo. Então, o hiperativo, por isso que eu fui estudar tempo depois, é a questão do timing das coisas. Quando você descobre que há timing, que há um tempo para determinadas coisas, fica muito mais fácil. Eu tenho relatos de mulheres hiperativas que estão pensando em outras coisas, quando elas vêm, colocam uma comida lá no micro-ondas e vão lembrar 3 dias depois, né? Mas assim, como que é o comportamento de você? Eu já deixei muita coisa queimar. Então tem que colocar um timer, né? O celular está ajudando muito. Sim. Porque ele tem o timer ali, Se ela não perder, né? Se ela não perder. É relógio. Mas você sabe que para mim é difícil cuidar de crianças hiperativas. Eu gosto de trabalhar com adultos, porque o adulto ele já vem cheio de cicatrizes. Dívida, problema de relacionamento, conflito no lar, por coisas pequenas que vão se acumulando ao longo do tempo. Então fica mais fácil de você dizer, olha, não tenha medo do relógio. O relógio ele serve para facilitar a vida e não privar a sua liberdade. São coisas simples de disciplina que eu tive a sorte de ter uma avó professora que me deu todas as normas e os princípios que eu pude usar, isso que me salvou, né? Mas como que é a criança e como que é o ambiente hoje? Seja o que for, a má distribuição da atenção tem a ver com o tipo de ambiente. Se a criança ou adulto está numa casa onde a rotina não é prática e previsível, ela se perde nos detalhes que são menos importantes. Isso tem a ver com a questão da prioridade, né? O que é prioridade hoje? Então, deixa eu encerrar esse bloco com as meninas. Olha, passa muito rápido. Teria que fazer um programa inteiro, na verdade. Vamos consultar aqui. Como é a rotina em casa e o trabalho, dentro desse diferencial que a Graça apontou? Isso. Depois do diagnóstico, uma das coisas que o médico me propôs, não fui para terapia, ele me propôs leitura. Então ele foi me indicando os livros e com a leitura eu estou conseguindo me ajudar, inclusive, né? O livro que você tem, Piratividade em Casa, tem essa questão da prioridade, de fazer listas, né? Sem exagerar, lógico. Mas o teu comportamento no trabalho é diferente do em casa? Não. O teu Roberta? Em que sentido? Me fala. Dá um exemplo. Não, eu sou agitada em casa também, mas lá eu tento não ficar tão agitado por causa das crianças, entendeu? Porque o outro o pequenininho é muito agitado, já a maiorzinha ela é desatenta. Então acho que cada um pegou um pedaço, né? Mas assim, aí eu tento não ficar muito assim, falar muito acelerado por causa deles. No trabalho eu já falo um pouco mais, né? Sou mais assim, porque também às vezes é correria mesmo, né? Jornalismo é correria. Só isso, mas em relação a exercício físico eu sempre gostei, na verdade. E quando eu paro de fazer, dá uma diferença absurda. Aí complica. Dá uma diferença para dormir. Eu tenho sono, um monte de coisa. Então a gente vai contar os caminhos, né? O que a gente tem de possibilidades, até mesmo dentro daquilo que a Graça propõe no livro dela. Que essa hiperatividade, como ela falou, não tem cura. Vocês tomam, né, um medicamento, que isso também não pode ser levado como uma coisa negativa. Se há necessidade, eu não sei como que a Graça analisa isso, mas a gente pode falar. Mas tornar essa hiperatividade, como ela disse no livro, eficaz. Como? A resposta daqui a pouquinho. Fica com a gente, né? Você que está chegando agora, nós estamos falando de hiperatividade em mulheres. Até